Ah, pô, tá gravando, eu nem percebi. Oi, cara, sou eu, Carlos Craft. E eu vou mudar o nome desse canal, não pra Carlos Craft de novo, mas pra outro tipo de nome. Então fiquem atentos. Fiquem atentos. E explicar um pouquinho o que eu modifiquei, né, na minha história. Lembrando, vai ter alguns absurdos nessa continuação do meu What If, mas eu deixei isso bem claro no início. Mas são absurdos que tem que fazer um pouquinho de sentido pra história, tá bom? Certo? Então tá bom. Vou explicar o que eu mudo nesse What If. O que eu mudei é que o Raditz, ele não morreu, né, no combate entre o Goku e o Vegeta. Não, entre o Goku e o Piccolo, né, ele não morreu, ele não levou, né, aquele negócio. Você viu o primeiro vídeo, né, dessa série. Ele não morreu. E ele se tornou um Guerreiro Z. E agora, as outras coisas que eu mudei, só são poucas coisas, que só são uma coisa diferente. Não, duas, né? Duas coisas diferentes. Uma é que, tipo, o Goku, ó, os Saiyajins aqui na minha história, eles podem respirar no espaço. Não é tipo igual o Dragon Ball coisas. Esqueci, o Dragon Ball Multiverse, que tipo lá é explicado que tipo os Saiyajins, dependendo do negócio, eles até podem ficar segurando o ar um pouco por algum tipo de tempo. É diferente, que tipo, os Saiyajins, eles podem ficar 20 minutos sem respirar no espaço. É pouco tempo, mas esse é o máximo. Não é o máximo. Que é tipo o Dragon Ball Multiverso. Não é igual, mas é tipo. Porque, tipo assim, o Goku, os Saiyajins de classe, tipo, bem alta mesmo, tipo, o Vegeta ali, o Vegeta, eles podem ficar, tipo, uns 30 ou até mesmo uns perto de 1 hora. Então, tipo, eles ficam mais tempo, mas é tipo, depende muito. E depende muito do seu Ki, do seu poder de luta. Mas, varia. Essa mesmo que é uma das coisas que eu mudei. E uma das coisas que eu também mudei um pouco é que, tipo, o Goku, ele é, tipo, ele treina as pessoas um pouco. Me ensina algumas técnicas dele, então, ok. Então, vambora, né? Vamos começar? Vambora! A história começa no momento que Raditz estava enfrentando o Goku. O Raditz, ó. O Tenshinhan estava enfrentando o Neo. O Tenshinhan não entende porque Neo atacou ele, não é amigozinho. Mas como no final do último episódio, Neo fala que era pra ele calar a boca, não tão igual. Pra ele calar a boca que ele vai pagar pelo tudo que ele fez. Tenshinhan só pergunta o quê? E ele consegue acertar um soco na cara de Neo. Mas lembrando, os níveis de poderes de luta aqui são bem mais diferentes, são muito diferentes. Porque, porra, o Tenshinhan tá com 13 mil de poder de luta. O Neo, na saga, ele é mais forte que o Zarbon Dodor, que tem mais de 20 mil de poder de luta. Ele tem 40 mil de poder de luta. Então a gente já sabe quem tá na vantagem, né? É por isso que eu tenho que dar umas exageradas, sabe? Não posso sempre, assim, fazer igual nessa original. Tem que sim, dar umas exageradas, assim. Mas o Tenshinhan, ele simplesmente tem só isso de poder de luta. E por isso, nessa luta, ele apanha. Mas ele apanha de um jeito que ele apanha pior do que mulher de bandido, rapaz. Ele apanha muito, cara. O Neo nem achando dele pensar e nem respirar. O Tenshinhan até tenta usar, tipo, um Kikoho, um Tai-Ok, mas, tipo, nada isso afeta muito o Neo. Ele só continua atacando e avançando, conseguindo acertar vários golpes. O Tenshinhan, ele até consegue acertar alguns Kikohos no Neo, mas, tipo, são só poucos. E o Neo continua espancando, estudando, molestando o Tenshinhan. O Tenshinhan, ele fica bem machucado nessa luta. E na hora que o Neo ia dar o golpe final, depois de tantos golpes do Tenshinhan, o Patraca fala na mente de Neo: pare, Neo. Ai, mas o que você está falando? Ele não é alguém mau, ele é uma pessoa boa. Sinto isso no coração dele, então falo pra você parar. Mas pai, eu sei o que você está pensando, meu filho, mas ele não é a pessoa que fez aquilo. Neo então abaixa sua mão e fica de boa. Tenshinhan fala: o que ele fez?
o que ele parou de atacar ele. Então o Neil só fala pra ele calar a boca e ele apoia, ele ajuda o Ten-Shan a chegar na casa de Patriarca. E Neil explica toda a situação, que perto daquele lugar da casa do pai dele, alguns quilômetros, ele via algumas explosões. E como o Ten-Shan estava muito perto dessas explosões, ele pensava que era Ten-Shan e por isso queria vingar seus irmãos, mas ele não podia parar de proteger o seu pai. Ten-Shan até ele explica que ele é um terráqueo vindo da Terra. Não tão terráqueo assim porque ele tem um terceiro olho, mas ele é meio terráqueo. Que ele é de um lugar até que bondoso, bem bondoso, que ele não vai fazer mal a ninguém. E que provavelmente, e ele pensou na mente dele, então, será que foi o Vegeta e o exército do Freeza? Bem possível. Então meio que o Patriarca chamou ele. E aqui vai o negócio da escala de poder de luta. Mas é que vocês têm que entender uma coisa, cara. Eu não posso botar o Ten-Shan pra lutar contra um Freeza na forma final só com 13 mil de poder de luta. Então vocês têm que entender que eu vou ter que dar uma bufadinha aqui nele, né? Vocês estão entendendo? Eu não posso simplesmente vir aqui falar, você vai lutar contra o Freeza, a forma final que tem tudo esse poder de luta, só com 13 mil de poder de luta. Não, então vocês têm que entender que eu vou ter que dar uma exagerada aqui no poder de luta dele, né? O Patriarca fala pra chegar perto, ele bota a mão na cabeça do Ten-Shan careca e ele desperta o poder oculto, cara. Isso aqui é lá a essência, cara. Ele desperta o poder oculto do Ten-Shan, né? Na verdade, o potencial, né? Ele desperta o potencial do Ten-Shan. E o Ten-Shan passa de 13 mil para 45 mil. Não, 42, que é um pouco mais aceitável. Ele já é mais forte que o Neil. Então ele olha pro poder gigantesco dele e ele já percebe que ele já pode derrotar o Vegeta. E até Neil percebe que ele ficou mais forte que ele. Agora não teria muita chance contra ele se ele fosse realmente do mal. Mas como ele tem pureza no seu coração, então ele fica de boa. Agora vamos voltar para o Vegeta. O Vegeta que fugiu do Zarbon naquele momento da história. Ele pousou numa vila e achou uma das esferas do dragão. Na verdade, né, ele se deparou com o Kuririn. E como eu falei no final ali, pertinho do final do último vídeo, o Kuririn ele estava com o Gohan, o Yantia e com a Bulma naquela caverna lá de segurança. Então ele literalmente chega na mesma hora, percebendo que Kuririn tem uma esfera do dragão. Então ele ameaça Kuririn, falando que se ele não entregar a esfera do dragão, ele vai matar todos ali. Kuririn, sendo corajoso, ele fala que não vai entregar. Então Yantia entra na frente dele. E outra, cara, ele é tipo... cara, ele... Ai, porra, puta que pariu. O que que eu vou falar aqui? Moto desgraçada, cai de bunda, filha da puta. O que eu posso falar aqui? Tipo, Yantia, ele só tem um poder de 7 mil. O Vegeta, ele tem um poder ali bem equivalente ao Zarbon. Mas puta que pariu, ele é bem mais fraco que o Zarbon. Ele só tem um poder um pouquinho equiparado, mas ele é bem mais fraco. E só pra vocês terem uma ideia, o poder do Zarbon é de 22 mil a 24 mil. Então você já tem uma noção do que aconteceu com o Yantia, né? Mas quando eles iam começar a lutar, o Zarbon aparece entre os dois. Que fala que ia ter que demorar um pouquinho. Vai tomar no cu, moto do cacete. Vai se fuder. O Yantia, ó, o Zarbon fala que ele demorou um pouco pra achar o Vegeta. Mas que agora o Vegeta iria pagar por ter fugido dele igual um covarde. E ele fala que é isso, que o príncipe dos Saiyajins é um covarde. O Vegeta fica muito irritado e vai pra cima, conseguindo acertar alguns socos em Zarbon. Mas Zarbon é muito mais forte, consegue acertar uma joelhada no bucho do Vegeta, ó, na barriga dele, fazendo ele cuspir sangue. E começa a dar uma sequência de golpes em Vegeta. Ten-Shan, sabendo que Vegeta não é uma pessoa boa, mas ele vai pra cima do Zarbon e consegue acertar uma cotovelada assim, ó, pá, na cabeça dele. Zarbon não sente tanta dor, mas ainda assim fica bem irritado.
e dá um socaço no estômago de Yantia. E prepara uma esfera de Ki para atacar nele. Mas Vegeta atrapalhou, dando uma joelhada no estômago de Zarbon, fazendo ele até cuspir um pouquinho de sangue. Mas Zarbon pega ele pela cabeça e prensa ele contra o chão. Perto de esmagar a cabeça de Vegeta, Tenshinhan dá uma cotovelada de novo. E Zarbon fala, você sabe fazer isso? Segura o Yantia pelo pescoço. E começa a bater o Yantia contra o chão. E aproveitando que Zarbon está distraído, Kuririn dá um ataque de esfera de Ki. E fala para Bulma cuidar da esfera do dragão. Ele vai pra cima de Zarbon a fim de proteger o amigo, junto com o Kuririn, junto com o Gohan. Eles começam a dar sequências de golpes. Mas ele só, tipo, o Gohan nessa história tem um poder de luta de 10 mil. O Kuririn tem um poder de 7 mil. Contra o poder de 24 mil. Como é que o cara vai sobreviver a isso? Obviamente, o Zarbon pega eles assim, ó, pela cabeça e prensa eles contra o chão, igual ele fez com o Vegeta. Vegeta, aproveitando isso, acerta alguns golpes em Zarbon, mas não é o suficiente. Então, aproveitando que o Zarbon sempre vai estar distraído, eles vão pra lá e conseguem acertar sempre alguns golpes. Zarbon, percebendo a estratégia deles, manda eles pra longe e ataca a Vegeta no estômago, fazendo ele bater contra a parede, cair no chão. Tenshinhan Yantia deu um chutaço na cara dele, mas também não fez muito efeito. E o Zarbon pegou ele pela camisa e tacou o Yantia no chão e dando um chute logo em seguida, jogando ele pra longe. Gohan solta uma Zenko na direção de Zarbon, mas esse não foi o suficiente para matá-lo. E ele simplesmente vai para cima de Gohan e dá uma ajoelhada no rosto dele, falando que ele era fraco, insignificante. E quando ele vai dar um soco, o Vegeta aparece e dá o outro soco nele. Ele dá outro soco e outro soco. E assim, atacando várias rajadas de Ki na frente de Zarbon, fazendo o cenário inteiro ficar sobre poeira. Zarbon vai pra cima lutando contra Vegeta e dá várias sequências de golpes em Vegeta. E assim uma explosão de Ki acontece. Obviamente muitos conseguiram se proteger, mas outros nem tanto, tipo o Kuririn e o Gohan que estavam meio caídos. E fica cheio de poeira. Zarbon sai voando sobre a fumaça, mas ele aparece Kuririn, que faz um Taioken e cega o Zarbon. E esse é um Taioken bem mais forte do que o convencional. E ele cria um Kaioken e taca no Zarbon. Mas o Zarbon consegue desviar a tempo, perdendo um braço. Então, Tenshinhan e Gohan preparando... Tenshinhan não. Yantia preparando o Kamehameha e Gohan preparando uma Zenko. Solta em Zarbon, aproveitando que ele está distraído. E acerta em cheio, fazendo ele cair no chão quase de joelhos, sangrando muito. Zarbon percebe que foi um erro, tenta fugir, mas Vegeta aparece e dá uma joelhada na cara de Zarbon, falando que ele não vai pra lugar nenhum. E ele prensa e ele afunda a mão no estômago de Zarbon, fazendo sangrar muito. O Zarbon tenta se explicar e falar que eles podem derrotar o Freeza juntos, mas Vegeta fala pra ele ir feliz pro inferno. E assim solta uma rajada de Ki que perfura o peito de Zarbon e Zarbon acaba morrendo. Então, simplesmente, ele percebe que por causa da fumaça em volta, ele não percebeu, mas os guerreiros acabaram fugindo da batalha com a esfera do dragão. E ele vai atrás. E meio que, como eles estão com um Dendê na história original também, eu não sei, mas se tiver, tá aí. O Dendê ele explica onde está a casa do patriarca. Agora, como eles já estão usando o Ki mesmo, dane-se. Então eles vão para a casa do patriarca. Vegeta tenta os perseguir. Enquanto isso, Freeza está chamando a Força Especiais Ginyu para um Scouter. E simplesmente a gente corta para o Goku treinando o Raditz com o Kaioken. Goku se impressiona que o Raditz conseguiu o Kaioken 10 vezes logo de cara. Logo de cara não, ele ainda
teve que passar pelo mesmo desenvolvimento que ele tinha com o Kaioken. Mas ele já consegue bem se adaptar com as outras formas. Piccolo, obviamente, continua treinando, mas também o seu treinamento mental. E Goku continua ensinando o Kaioken. E o Raditz ainda percebe que mesmo que ele tente treinar o mais forçadamente, o seu irmãozinho mais novo sempre vai ser superior a ele. Então ele começa a atingir o Goku com vários socos. Tentando, né? Porque o Goku só desviando. Mesmo a gravidade estando em 50 vezes. Eles estão treinando uma gravidade de 50 vezes. Normalzinho. Então a gente volta. E meio que os guerreiros eles chegam na casa de Patriarca. Do grande Patriarca. E eles começam. E Tenshinhan percebe a presença dos amigos. Junto com o Neo. Mas o Tenshinhan explica que são só amigos dele. Kuririn e os outros percebem que o poder de Tenshinhan está muito grande. E o Tenshinhan guia para o Patriarca. E aqui começam os powers do level. Aqui, o primeiro a ganhar, a despertar o seu poder foi, né, dos três, foi o Yantia. Tinha o poder de 7 mil, ele foi para um poder de 20 mil. É pouco, mas vai, tá aceitável. O Gohan, o Kuririn, que também tinha 7 mil, ele foi só um pouquinho além, só foi um poder de 21 mil, porque ele é um pouco superior. Então, caralho. Então, o Goku? Não, o Goku não, né, porra. Então, chegou a vez do Gohan. E o Patriarca percebe um grande, enorme poder que aconteceu. Ele percebe um poder oculto. Gohan já vai assistir essa saga? Veremos. Então, ele liberta esse poder do Gohan. É um poder bem, né, do médio. Mas é um poder bem gigante. Um poder de 10 mil foi um poder de 26 mil. Superior já ao Vegeta. Não, superior ao Vegeta não. Ele vai abaixar um pouquinho. Poder de 24. Não, já é bem superior. Um poder de 20. Que você não tem como botar o Gohan. É que eu não tenho como não colocar o Gohan, né? Mas é um poder de 23 mil. Não é tão superior ao Vegeta, mas já é superior ao Vegeta. Então meio que o Vegeta está chegando perto do local. Eles percebem isso. Neo quer lutar contra a Vegeta. E quando o Vegeta já está chegando perto, ao ponto de soltar um poder na casa de Patriarca, Neo aparece na frente dele como se fosse teletransporte e dá um chutaço na cara dele. Ele desce. Eu parei um pouquinho aqui. Ele desce e caralho. Ele desce na frente de Vegeta. E o Vegeta fala: "Ô treinamigo Zeidin querendo morrer? Eu vou te dar uma morte digna, pelo menos, por ter conseguido me dar um chute." Neo fala que ele é fraco demais. Nisso, Vegeta com seu orgulho quebrado, ferido, vai pra cima dele falando que não irá perdoar ele. Então ele tenta dar um chute, mas o Neo desvia e consegue acertar um soco bem no estômago dele. Então o Tenshinhan fala que ele é mais forte que o Neo, mas ele quer que o Neo resolva isso. Então, Neo pega a perna de Vegeta e começa a girar e jogou ele pra longe. Depois dá uma cotovelada na cara dele, fazendo ele sangrar até que bastante. Então quando o Vegeta se levantou, ele dá outro soco na cara dele e dá um outro soco no estômago dele. E começa a dar sequência de golpes e humilhar o Vegeta, parecendo que o Vegeta é uma cadela perto dele. E começa a dar chutes, começa a dar porrada. Nossa, o Vegeta apanha. O Vegeta até tenta fazer alguns ataques ali que o Neo não sabia, mas como ele era um pouco mais rápido, ele conseguiu desviar tudo de boa. Ele conseguiu acertar vários golpes ao ponto de quase deixar o Vegeta à beira da morte. Mas o Neo percebe presença chegando no planeta, junto com os outros. E o Vegeta explica que são as forças especiais Ginyu, que eles são muito mais fortes do que eles pensavam. E que se eles quiserem ajudar, eles vão precisar um pouco da ajuda do Vegeta. Neo relutante fala que vai matá-lo agora. Mas o Patriarca também impede ele, falando que o Vegeta não tem coração bom, mas que ele tá certo, que essas forças especiais Ginyu podem ser muito mais fortes do que tudo que eles já enfrentaram. Então ele fica muito... Então,
O Neil, ele respeita a ordem de seu pai. Mas ele mesmo assim ainda não perdoa o Vegeta pelas mortes que ele causou no planeta, na Mickey. Então, é isso. Enquanto isso, a Sarcícia Ginyu chega fazendo aquelas poses maravilhosas. Eu amo essas poses. E literalmente escaneia. E pra que não cause tanta confusão, o patriarca das esferas do dragão, da alma das esferas do dragão, pra Bulma, que era pra Neil acompanhar eles. Então Neil vai acompanhar eles, mesmo sabendo que seu pai pode correr vários perigos. Ele ajuda a Vegeta. E patriarca meio que Dendê é meio que um pouquinho obrigado, mesmo não gostando de Vegeta, a aumentar a curar o Vegeta. E meio que o poder de Vegeta vai pra 30 mil. Não é superior ainda ao coisa. Vegeta até com esse poderzão, por causa do Zenkai, ele ia atacar o patriarca. Só que, tipo, o Neil chegou junto com o Tenshinhan. O Neil chegou segurando a mão dele assim, quase quebrando. E o Tenshinhan assim na frente dele: tenta que tu morre, filha da puta. Então o Vegeta fica calado igual uma cadela. E vai pra luta contra os especiais Ginyu. Primeiro lutar é o... Não, primeiro, eles vão pro terreno limpo. E meio que as suas especiais Ginyu chegam lá. E eles falam: cadê a César Dragão? Meio que eles olham assim, pensam e falam: tá aqui, ó. Tá bom, deixa eu falar. E o primeiro a lutar vai ser o Gordo. Que tipo, pô, o Gohan ali, o Kuririn, eles até conseguem enfrentar ele. Então meio que eles olham pra... quando eles vão pra cima, tudo fica parado. E ele vai pra trás dos garotos, no meio do soco. Ele fala que é só isso que eles conseguem fazer, que é muito insignificante. Os garotos não entendem como é que ele se moveu tão rapidamente assim. Então eles pensam em soltar uma rajada de ki. Mas o Gordo, ele para o tempo de novo, prendendo o ar. E de novo vai para o lado. Para um lugar que a explosão não pega nele. E ele o tempo de novo. Meio que eles não entendem. A fumaça atrapalha a visão deles. E o Gordo joga uma pedrona na cabeça dele com o poder de telecinese. Joga uma pedra gigante neles. Nem que os dois eles conseguem desviar, mas ele para o tempo de novo. Mas ele paralisa os dois. É bem mais curto que na história original, que ele demora um pouquinho de tempo pra paralisar. Mas ele pega de novo uma árvore e... Vlau! Vegeta... Gordo... Die. Morreu. Porque o Vegeta, igual na história original, aproveitou um momento e... Chalé. Morreu. Acabou. Não tem mais não. Nem vai voltar mais. Tudo bem que ele ainda consegue meio que dar uma sobrevida com a cabeça cortada. Mas o Vegeta só esmaga a cabeça dele como se fosse um verme. Licença, cara. Tem que ter licença, senão não é Dragon Ball. Então ele olha. Então meio que o Rickon, decepcionado, vai para cima de Vegeta e acerta um golpe estrondoso na cara dele, fazendo o Vegeta vá pra longe, molestado. Então o Neil, aproveitando que ele percebeu que Então o Rickon vai para cima de Vegeta e acerta outro soco e outro soco. Neil percebendo que eles têm bem parecido um poder de luta, ele vai para cima de Rickon. Então o Rickon consegue desviar do ataque e tentar acertar um outro ataque nele. Mas Neil desvia facilmente e consegue acertar um chute na cara de Rickon. Eu tô dando muita moral aqui pro Neil, mas não. E depois o Rickon consegue acertar um soco no estômago de Neil, sendo muito forte. O soco sendo muito forte, fazendo ele cuspir sangue. Mas facilmente ele consegue revidar, acertando outro chute e depois uma cotovelada na cara de Rickon. Falando que Rickon e ele tem o mesmo nível de poder. E Rickon meio que escaneia no seu counter. E ele percebe que sim, os dois têm 40 lá, pelos 40 mil de poder de luta. Ele vai pra cima. Então ele vai pra cima de Neil. E Neil até consegue desviar e tenta estar outro soco. E Rickon começa a desviar e começa a porradaria franca. Os outros nem mal conseguem perceber, nem Vegeta. Ele não acredita que até um Namekusein tão idiota como aquele consegue superar o poder dele. E ele vai pra cima de Rickon.
Mas Neil fala pra ele tomar cuidado. E ele tava certo, porque o Riku dá uma cotovelada no Vegeta. Vegeta com seu orgulho ferido. Ele tenta mandar várias rajadas de Ki para cima de Riku. Mas Riku literalmente dá um soco, dá outro soco, pega o Vegeta pela perna e esmaga assim, ó. E pega a cabeça dele e prensa contra o chão. Prensa contra a parede. E Neil aproveita essa distração e tenta acertar um ataque em Riku. Mas ele não consegue, Riku não consegue acertar o ataque nele. Parem um pouquinho, né? Vegeta não pode acreditar nisso. Não pode acreditar que um ser como Namekusei Zeijin consegue ser mais forte e do mesmo nível das suas especiais Ginyu. Então continua a acertar golpes e os dois. Então meio que Tenshinhan, aproveitando que ele é um pouco mais forte, ele vai para cima e começa a lutar junto ao lado de Neil. Riku não consegue acreditar, porque Tenshinhan, como ele é um pouco mais forte, ele consegue levar muito a melhor. Muito. E começa a levar a melhor contra Riku. E ainda com os dois, rapaz, Riku não tem chance não. Mas Riku sempre tem uma carta na manga. Ele não fica tão preocupado. Sim, consegue acertar vários golpes em Neil e Tenshinhan até. Gohan aproveitando, tenta acertar uma Zenko e até acerta. Mas Riku vai pra cima dele e acerta um socaço na boca dele, fazendo ele ficar bem machucado com um ataque. Então Kuririn vai pra cima dele e cega ele com um Taioken. Tenshinhan acerta um Kikoho nele, aproveitando que ele tá cego, junto de Neil, que acerta uma rajada de Ki nele. Quase se morte? Não. Mas acertou. Ele ficou com o traje todo rasgado, mas não morreu. Só ficou com o traje rasgado. E ele vai para cima dele. Tentando estar... desculpa aqui. Tentando acertar vários socos na cara dele. E chegando à beira da exaustão. Sabendo que ele não pode ficar por muito tempo nesse ritmo, o Riku aproveita e usa uma explosão de Ki. Então meio que Kuririn aproveita e solta um Kinzan. E só pega de raspão o Riku, acertando na bochecha, mas não cortando ele. Acerta um soco bem poderoso no bucho de Kuririn e acerta um chute. E antes, aproveitando esse momento, acerta uma joelhada em Riku. E ele acerta um socaço na boca dele. Riku aproveita e dá várias sequências de golpes em Yantia e segura ele, parecendo que vai quebrar ele. E depois aparece Neil acertando um soco nele e Tenshinhan acertando um chute. E começa de novo a trocação franca, os dois conseguindo humilhar o Riku tendo que ser pressionado a usar habilidades que ele raramente usa para conseguir acertar eles. E várias outras coisas. Até que chega um momento que Riku cansa e usa todo o seu poder para conseguir afastar e machucar bem os dois. E ele consegue. Então não que forçar aqui porque é história, né? Então os dois eles ficam meio que caídos um pouco no chão. E eles conseguem ficar de pé. Riku zomba deles, sabendo que é muito mais poderoso. E tenta acertar um ataque neles, mas eles percebem uma coisa. A nave do homem chegou. A nave do cara que é o protagonista. Ele chega farmando aura. Junto com outro farmador de aura. E o cabeludo. Eles chegam e pisam em Namekusei pela primeira vez. E eles chegam com a semente dos deuses. E Riku, não acreditando que está vendo Raditz. Ele pensa que a Raditz ainda está... Ele zomba de Raditz e zomba dos outros dois. Mas Neil percebe que o outro Namekusei Zeijin, ele parece um cara bem forte. E ele depois tem uma ideia. Mas depois... cotovelada, morte, porra. Aí quanta coisa tem pra pensar. Tô usando. Mas no momento que o Riku pensa em atingir eles, meio que Raditz já atingiu ele com uma cotovelada que quebra o pescoço dele e ele morre.
Goku reclama disso, dizendo que não precisava matar ele. Mas Raditz fala pra ele calar a boca, que as suas especiais Ginyu são muito fortes. E com isso, acaba o capítulo com o Goku dando uma semente de Deus pra cada um. E é isso, cara. Esse episódio foi bem curto e foi bem grande, né? E, né, vocês viram, né? Eu tive que aumentar um pouquinho de poder aí dos outros. Pra saber deixar eles, tipo, pra pelo menos conseguir dar socos no Freeza. Mas é só isso. Então falou, adeus e fui. E depois eu vou fazer um negócio, tá bom? Falou.